Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Conhecer os 3 estágios da obra de Deus é o caminho para conhecer Deus. A obra de gerenciar a humanidade está dividida em 3 estágios, o que significa que a obra de salvar a humanidade está dividida em 3 estágios. Esses 3 estágios não incluem a obra de criar o mundo, mas sim os 3 estágios da obra da Era da Lei, a Era da Graça e a Era do Reino. A obra de criar o mundo foi a obra de produzir toda a humanidade. Não foi a obra de salvar a humanidade, e não tem qualquer relação com a obra de salvar a humanidade, pois quando o mundo foi criado, a humanidade não havia sido corrompida por Satanás, e assim não havia necessidade de realizar a obra de salvação da humanidade. A obra de salvar a humanidade só começou quando a humanidade foi corrompida, e assim a obra de gerenciar a humanidade também só começou quando a humanidade foi corrompida. Em outras palavras, a gestão do homem por Deus começou como resultado da obra de salvar a humanidade e não surgiu da obra de criar o mundo. Foi somente depois que a humanidade adquiriu um caráter corrupto que a obra da gestão passou a existir. E assim a obra de gerenciar a humanidade inclui 3 partes, ao invés de 4 estágios ou 4 eras. Somente essa é a maneira correta de se referir à gestão da humanidade por Deus. Quando a era final chegar ao término, a obra de gerenciar a humanidade terá chegado a um fim completo. A conclusão da obra de gestão significa que a obra de salvar toda a humanidade foi completamente concluída e que a humanidade chegou ao fim de sua jornada. Sem a obra de salvação de toda a humanidade, a obra de gerenciar a humanidade não existiria, nem haveria os 3 estágios da obra. Foi precisamente por causa da depravação da humanidade e porque a humanidade estava em tão urgente necessidade de salvação que Jeová concluiu a criação do mundo e começou a obra da Era da Lei. Só então começou a obra de gerenciar a humanidade, o que significa que somente então começou a obra de salvar a humanidade. Gerenciar a humanidade não significa orientar a vida da humanidade, recém-criada na Terra, isto é, uma humanidade que ainda não foi corrompida. Pelo contrário, é a salvação de uma humanidade que foi corrompida por Satanás, o que significa dizer que é para transformar essa humanidade corrupta. Esse é o significado de gerenciar a humanidade. A obra de salvar a humanidade não inclui a obra de criar o mundo, e assim a obra de gerenciar a humanidade não inclui a obra de criar o mundo e inclui apenas 3 estágios da obra que são separados da criação do mundo. Para entender a obra de gerenciar a humanidade, é necessário estar ciente da história dos 3 estágios da obra. É disso que todos devem estar cientes para serem salvos. Como criaturas de Deus, vocês devem reconhecer que o homem foi criado por Deus e devem reconhecer a fonte da corrupção da humanidade e, além disso, devem reconhecer o processo da salvação do homem. Se vocês só sabem como agir de acordo com a doutrina, a fim de obter o favor de Deus, mas não têm a menor ideia de como Deus salva a humanidade ou da fonte da corrupção da humanidade, então isso é o que lhes falta como criaturas de Deus. Você deve não apenas ficar satisfeito em entender as verdades que podem ser colocadas em prática, permanecendo ignorante do escopo mais amplo da obra gerencial de Deus. Se esse for o caso, então você é muito dogmático. Os 3 estágios da obra são a história interna da gestão do homem por Deus, o advento do Evangelho de todo o universo
o maior mistério entre todos os seres humanos e também a base da expansão do Evangelho. Se você foca apenas na compreensão de verdades simples que se relacionam com a sua vida e não sabe nada disso, o maior de todos os mistérios e visões, então a sua vida não é parecida com um produto defeituoso que serve apenas para ser observado? Se o homem se concentra apenas na prática e vê a obra de Deus e o conhecimento do homem como secundário, então isto não é o mesmo que ser pouco sábio e bastante tolo? Aquilo que você deve saber. E aquilo que você deve colocar em prática, você deve colocar em prática. Somente então você será alguém que sabe perseguir a verdade. Quando chegar o dia para você expandir o Evangelho, se você é apenas capaz de dizer que Deus é um grande e justo Deus, que Ele é o Deus Supremo, um Deus com quem nenhum grande homem pode comparar e de quem ninguém é maior, se você sabe apenas dizer essas palavras irrelevantes e superficiais e é totalmente incapaz de falar palavras de importância crucial, que têm substância, se você não tem nada a dizer sobre conhecer Deus ou a obra de Deus, e além disso, não pode explicar a verdade ou fornecer o que está faltando no homem, então alguém como você é incapaz de desempenhar bem o seu dever. Dar testemunho de Deus e expandir o Evangelho do Reino não é uma questão simples. Você deve primeiro estar equipado com a verdade e as visões que devem ser entendidas. Quando você está claro a respeito das visões e a verdade dos diferentes aspectos da obra de Deus, no seu coração você passa a conhecer a obra de Deus, e independentemente do que Deus faz, seja julgamento justo ou refinamento do homem, você possui a visão maior como sua base, e possui a verdade correta para colocar em prática, e então você será capaz de seguir Deus até o fim. Você deve saber que, independentemente da obra que ele faça, o objetivo da obra de Deus não muda, o coração de sua obra não muda, e sua vontade para com o homem não muda. Não importa quão severas sejam suas palavras, não importa quão adverso seja o ambiente, os princípios de sua obra não mudarão, e sua intenção de salvar o homem não mudará. Desde que não seja a revelação do fim do homem ou o destino do homem, e não seja a obra da fase final, ou a obra de levar todo o plano de gestão de Deus a um fim, e desde que seja durante o tempo em que ele opera o ser humano, então o coração de sua obra não mudará. Será sempre a salvação da humanidade. Esse deve ser o fundamento da sua crença em Deus. O objetivo dos 3 estágios da obra é a salvação de toda a humanidade, o que significa a salvação completa do homem do império de Satanás. Embora cada um dos 3 estágios da obra tenha um objetivo e um significado diferentes, cada uma é parte da obra de salvar a humanidade, e é uma obra de salvação diferente, realizada de acordo com as exigências da humanidade. Uma vez que você esteja ciente do objetivo desses 3 estágios da obra, então você estará ciente de como apreciar o significado de cada estágio da obra e reconhecerá como agir a fim de satisfazer o desejo de Deus. Se você puder alcançar esse ponto, então essa, a maior de todas as visões, se tornará sua base. Você deve não apenas buscar maneiras fáceis de praticar, ou verdades profundas, mas deve combinar visões com a prática, de modo que haja tanto verdades que possam ser colocadas em prática, quanto conhecimento baseado em visões. Só então você será alguém que busca totalmente a verdade. Os 3 estágios da obra estão no coração de toda a gestão de Deus, e neles estão expressas o caráter de Deus e o que Ele é.
Aqueles que não conhecem os 3 estágios da obra de Deus são incapazes de perceber como Deus expressa o seu caráter. Nem conhecem a sabedoria da obra de Deus e permanecem ignorantes das muitas maneiras em que Ele salva a humanidade e de sua vontade para toda a humanidade. Os 3 estágios da obra são a expressão completa da obra de salvar a humanidade. Aqueles que não conhecem os 3 estágios da obra serão ignorantes dos vários métodos e princípios da obra do Espírito Santo. Aqueles que apenas se apegam rigidamente à doutrina que permanece de um estágio da obra são pessoas que limitam Deus à doutrina e cuja crença em Deus é vaga e incerta. Tais pessoas nunca receberão a salvação de Deus. Somente os 3 estágios da obra de Deus podem expressar completamente a totalidade do caráter de Deus e expressar completamente a intenção de Deus de salvar toda a humanidade e todo o processo de salvação da humanidade. Essa é a prova de que ele derrotou Satanás e ganhou a humanidade. É a prova da vitória de Deus e é a expressão do caráter inteiro de Deus. Aqueles que entendem apenas um estágio dos 3 estágios da obra de Deus só conhecem uma parte do caráter de Deus. Na concepção do homem, é fácil para esse único estágio de obra tornar-se doutrina. Torna-se provável que o homem estabeleça regras sobre Deus, e o homem usa essa única parte do caráter de Deus como representação do caráter inteiro de Deus. Além disso, grande parte da imaginação do homem é misturada em seu íntimo, de tal modo que ele restringe rigidamente o caráter, o ser e a sabedoria de Deus, bem como os princípios da obra de Deus, dentro de parâmetros limitados, acreditando que se Deus fosse assim uma vez, então ele permanece o mesmo o tempo todo e nunca mudará. Somente aqueles que conhecem e apreciam os 3 estágios da obra podem conhecer Deus de maneira plena e precisa. No mínimo, eles não definirão Deus como o Deus dos israelitas ou dos judeus, e não o verão como um Deus que será pregado na cruz para sempre pelo bem do homem. Se você só conhece Deus com base em um estágio de sua obra, então seu conhecimento é muito, muito pequeno. Seu conhecimento é apenas uma gota no oceano. Se não, por que muitos da velha guarda religiosa pregarão Deus à cruz vivo? Não é porque o homem confina Deus dentro de certos parâmetros? Muitas pessoas não se opõem a Deus e obstruem a obra do Espírito Santo porque não conhecem a variada e diversificada obra de Deus, e, além disso, porque possuem apenas uma pequena quantidade de conhecimento e doutrina para medir a obra do Espírito Santo? Embora as experiências de tais pessoas sejam superficiais, elas são arrogantes e indulgentes por natureza, e consideram a obra do Espírito Santo com desprezo, ignoram as disciplinas do Espírito Santo e, além disso, usam seus antigos argumentos triviais para confirmar a obra do Espírito Santo. Elas também encenam um ato e estão totalmente convencidas de sua própria aprendizagem e erudição, e que são capazes de viajar pelo mundo. Não são essas as pessoas desprezadas e rejeitadas pelo Espírito Santo? Não serão elas eliminadas pela nova era? Não são aquelas pessoas pequenas que, míopes, vêm diante de Deus e se opõem abertamente a Ele e estão apenas tentando mostrar como são inteligentes? Com um conhecimento escasso da Bíblia, elas tentam atravessar para a academia do mundo. Mas com uma doutrina superficial para ensinar as pessoas, elas tentam reverter a obra do Espírito Santo e tentam fazê-la girar em torno de seu próprio processo de pensamento. E míopes como são, tentam contemplar de relance 6.000 anos da obra de Deus. Essas pessoas têm alguma razão para falar? De fato, quanto maior o conhecimento das pessoas sobre Deus, mais lentas elas são para julgar sua obra. Além disso,
Elas só falam um pouco de seu conhecimento da obra de Deus hoje, e não são precipitadas em seus julgamentos. Quanto menos as pessoas sabem de Deus, mais arrogantes e confiantes em excesso elas são, e mais arbitrariamente proclamam o ser de Deus. No entanto, elas só falam de teoria e não oferecem nenhuma evidência real. Essas pessoas não têm valor algum. Aqueles que veem a obra do Espírito Santo como uma brincadeira são frívolos. Aqueles que não são cautelosos quando encontram a nova obra do Espírito Santo, que são grosseiras, rápidas para julgar, que dão rédea livre ao seu instinto natural de negar a retidão da obra do Espírito Santo e também insultam e blasfemam, essas pessoas desrespeitosas não ignoram a obra do Espírito Santo? Não são, além disso, os da arrogância, inerentemente orgulhosos e ingovernáveis? Mesmo que chegue o dia em que essas pessoas aceitem a nova obra do Espírito Santo, ainda assim Deus não as tolerará. Não apenas elas desprezam aqueles que trabalham por Deus, mas também blasfemam contra o próprio Deus. Essas pessoas imprudentes não serão perdoadas, seja nesta era ou na era vindoura, e perecerão para sempre no inferno. Essas pessoas desrespeitosas e indulgentes estão fingindo acreditar em Deus, e quanto mais o fazem, mais provável é que ofendam os decretos administrativos de Deus. Não é que todos esses arrogantes, inatamente desenfreados e que nunca obedeceram a ninguém, andam todos eles por esse caminho? Eles não se opõem a Deus dia após dia, aquele que é sempre novo e nunca é velho? Hoje vocês devem entender a importância de por que devem conhecer os 3 estágios da obra de Deus. As palavras que eu digo são benéficas para vocês, não são apenas conversas vazias. Se você simplesmente as lê como se estivesse admirando flores enquanto galopa a cavalo, não será toda a minha difícil obra em vão? Cada um de vocês deve conhecer sua própria natureza. A maioria de vocês é habilidosa em argumentar. As respostas para questões teóricas brotam da sua língua, mas vocês não têm nada a dizer sobre questões envolvendo substância. Mesmo hoje, vocês ainda se envolvem em conversas frívolas, incapazes de mudar sua velha natureza, e a maioria de vocês não tem intenção de mudar a maneira pela qual buscam alcançar uma verdade mais elevada, vivendo suas vidas sem entusiasmo. Como essas pessoas são capazes de seguir Deus até o fim? Mesmo que cheguem ao final do caminho, que benefício isso terá para vocês? É melhor mudar suas ideias antes que seja tarde demais, seja realmente buscando ou então jogando a toalha cedo. Conforme o tempo passa, vocês se tornarão vermes parasitas. Vocês estão dispostos a desempenhar um papel tão baixo e ignóbil? Os 3 estágios da obra são um registro de toda a obra de Deus. São um registro da salvação da humanidade por Deus e não são imaginários. Se vocês realmente desejam buscar um conhecimento do caráter inteiro de Deus, então devem conhecer os 3 estágios da obra realizada por Deus. E, além disso, não devem omitir nenhum estágio. Isso é o mínimo que deve ser alcançado por quem procura conhecer Deus. O próprio homem não pode chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Isso não é algo que o próprio homem possa imaginar, nem é consequência de um favor especial do Espírito Santo a uma pessoa. Em vez disso, é um conhecimento que vem depois que o homem experimentou a obra de Deus, e é um conhecimento de Deus que só vem depois de ter experimentado os fatos da obra de Deus. Tal conhecimento não pode ser alcançado por um capricho, nem é algo que pode ser ensinado. Está totalmente relacionado com a experiência pessoal. A salvação de Deus da humanidade está no centro desses 3 estágios de obra, mas dentro da obra de salvação,
estão incluídos vários métodos de obra e meios pelos quais o caráter de Deus é expresso. Isso é o mais difícil para o homem identificar, e é difícil para o homem entender. A separação das eras, mudanças na obra de Deus, mudanças na localização da obra, mudanças no destinatário dessa obra e assim por diante, tudo isso está incluído nos 3 estágios da obra. Em particular, a diferença no modo de trabalhar do Espírito Santo, bem como as alterações no caráter de Deus, em sua imagem, nome, identidade ou outras mudanças, todas fazem parte dos 3 estágios da obra. Um estágio da obra pode representar apenas uma parte e é limitado dentro de determinado escopo. Não envolve a separação das eras ou mudanças na obra de Deus, muito menos os outros aspectos. Esse é um fato claramente óbvio. Os 3 estágios da obra são a totalidade da obra de Deus para salvar a humanidade. O homem deve conhecer a obra de Deus e o caráter de Deus na obra da salvação, e sem esse fato, seu conhecimento de Deus não passa de palavras vazias, nada mais do que um dogmatismo de poltrona. Tal conhecimento não pode convencer nem conquistar o homem. Esse conhecimento está fora de sintonia com a realidade, e não é a verdade. Pode ser muito abundante e agradável aos ouvidos, mas se estiver em desacordo com o caráter inerente de Deus, então Deus não poupará você. Não somente Ele não recomendará seu conhecimento, como Ele também se vingará de você por ser um pecador que blasfemou contra Ele. As palavras sobre conhecer Deus não são ditas com leviandade. Embora você possa ser falastrão e eloquente, e suas palavras possam trazer os mortos de volta à vida e fazer dos vivos mortos, você ainda está fora de sua profundidade quando se trata de falar do conhecimento de Deus. Deus não é alguém que você pode julgar precipitadamente, ou casualmente elogiar ou denegrir com indiferença. Você elogia todos e qualquer um, mas luta com as palavras certas para descrever a grande virtuosidade e generosidade de Deus. E isso é o que todo perdedor aprende. Embora haja muitos especialistas em linguagem capazes de descrever Deus, a exatidão do que descrevem é apenas 1/100º da verdade dita por pessoas que pertencem a Deus e têm apenas um vocabulário limitado, mas possuem uma experiência rica. Assim, pode-se ver que o conhecimento de Deus reside na exatidão e na realidade, e não no uso inteligente de palavras ou em um vocabulário rico. O conhecimento do homem e o conhecimento de Deus são completamente desvinculados. A lição de conhecer Deus é mais elevada do que qualquer uma das ciências naturais da humanidade. É uma lição que só pode ser alcançada por um número extremamente pequeno daqueles que buscam conhecer Deus, e não pode ser alcançado por qualquer pessoa de talento. E por isso vocês não devem ver conhecer Deus e perseguir a verdade como se pudessem ser alcançadas por uma mera criança. Talvez você tenha sido completamente bem-sucedido em sua vida familiar, em sua carreira ou em seu casamento. Mas quando se trata da verdade e da lição de conhecer Deus, você não tem nada para mostrar por si mesmo. Você não conseguiu nada. Colocar a verdade em prática, pode-se dizer, é de grande dificuldade para vocês. E conhecer Deus é um problema ainda maior. Essa é a dificuldade de vocês e é também a dificuldade enfrentada por toda a humanidade. Entre aqueles que obtiveram algumas conquistas na causa de conhecer Deus, quase não há quem esteja à altura do padrão. O homem não sabe o que significa conhecer Deus, ou por que é necessário conhecer Deus, ou em que medida conta como conhecer Deus. Isso é o que é tão confuso para a humanidade, e é simplesmente o maior enigma enfrentado pela humanidade. E ninguém é capaz de responder a essa pergunta, nem ninguém está disposto a responder a essa pergunta, porque, até hoje,
ninguém entre a humanidade teve qualquer sucesso no estudo desta obra. Talvez quando o enigma dos 3 estágios da obra seja dado a conhecer à humanidade, apareça em sucessão um grupo de talentos que conhecem Deus. Claro, espero que seja o caso e, o que é mais, eu estou no processo de realizar essa obra. E espero ver a aparência de mais tais talentos no futuro próximo. Eles se tornarão aqueles que darão testemunho do fato desses 3 estágios da obra e, é claro, também serão os primeiros a dar testemunho desses 3 estágios da obra. Se não existem tais talentos no dia em que a obra de Deus chegar ao fim, ou há apenas 1 ou 2, e eles aceitaram ser pessoalmente aperfeiçoados por Deus encarnado, então nada é mais angustiante e lamentável do que isso, embora este seja apenas o pior cenário possível. Seja qual for o caso, eu ainda espero que aqueles que realmente buscam possam obter essa bênção. Desde o início dos tempos, nunca houve uma obra como esta. Tal empreendimento nunca ocorreu na história do desenvolvimento humano. Se você pode realmente se tornar um dos primeiros daqueles que conhecem Deus, esta não seria a maior honra entre todas as criaturas? Alguma criatura entre a humanidade seria mais elogiada por Deus? Tal obra não é fácil de alcançar, mas no final ainda colherá recompensas. Independentemente de seu sexo ou nacionalidade, todos aqueles que são capazes de alcançar o conhecimento de Deus irão, no final, receber a maior honra de Deus e serão os únicos que possuem a autoridade de Deus. Essa é a obra de hoje e também é a obra do futuro. É a última e mais elevada obra a ser realizada em 6.000 anos de obra e é uma maneira de trabalhar que revela cada categoria de homem. Através da obra de fazer com que o homem conheça Deus, os diferentes níveis do homem são revelados. Aqueles que conhecem Deus estão qualificados para receber as bênçãos de Deus e aceitar suas promessas, enquanto aqueles que não conhecem Deus estão desqualificados para receber as bênçãos de Deus e aceitar suas promessas. Aqueles que conhecem Deus são os íntimos de Deus, e aqueles que não conhecem Deus não podem ser chamados de íntimos de Deus. Os íntimos de Deus podem receber qualquer uma das bênçãos de Deus, mas aqueles que não são seus íntimos não são dignos de nenhuma de suas obras. Sejam tribulações, refinamento ou julgamento, tudo é destinado a permitir que o homem alcance finalmente o conhecimento de Deus e para que o homem possa se submeter a Deus. Esse é o único efeito que será finalmente alcançado. Nada dos 3 estágios da obra está oculto, e isso é vantajoso para o conhecimento do homem sobre Deus, e ajuda o homem a obter um conhecimento mais completo e cabal de Deus. Toda essa obra é benéfica para o homem.